Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o @extrapodcast, no Twitter o @extrapodcastbr e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Com a estreia do No Limite, o podcast sai aos sábados em todas as plataformas digitais. Então nos sigam, deixem seu like e comentem os episódios com a gente. Eu sou o Tony e ao meu lado tem a Laura e o Rich e o nosso convidado da semana, o Marcelo Lessa, que já esteve aqui com a gente algumas outras vezes. Então, bem-vindo, Lessa, mais uma vez ao Extra. Obrigado. E hoje a gente vai comentar a quinta semana do No Limite, analisando aí os episódios 9 e o episódio 10. Aí. Foi uma semana interessante, né? Eu acho que sem tantos destaques, mas que aconteceram algumas coisas legais, né? O que vocês acharam assim no geral? Eu acho que No Limite está sempre sendo divertido, né? Eu já falei isso. Tipo, mesmo que não aconteça grandes reviravoltas, eu acho que está sendo um entretenimento muito bom, coisa que não era no passado, né? Então está sendo muito bom de assistir. Eu acho que, assim, essa semana não teve grandes reviravoltas, mas teve pequenas coisas que foram plantadas que eu acho que são interessantes para o futuro. E a minha questionamento para a Rede Globo é: cadê a fusão? Né? Nossa, eu queria Não. swap. Eu aceitava ter um swap antes da fusão, sabe? Pra eliminar os dois. Podia ter mesmo, né? Eu achei, gente, que essa semana ficou com uma cara de what if, porque, tipo, ficou tanto aquela sensação em todos os dois episódios da semana de e se isso tivesse acontecido? E se aquela eliminação que queriam acontecesse, sabe? Porque ficou muito... Foram eliminações óbvias, as duas. Todos os dois com grande chance de ser eliminados. Mas teve tanta possibilidade de coisas diferentes acontecerem que fiquei pensando, tá vendo como a temporada poderia ser melhor ainda se eles tivessem misturado, se tivesse tipo 3 de uma tribo e 3 da outra juntinhos num canto e o 3 de 3 na outra? Porque ficou com uma classificação muito interessante de ver o que eles poderiam fazer. Então ficou aquele gostinho de que pena que não aconteceu, mas pra mim só mostrou o potencial do cast, quem tá enaltecendo aqui, né, pelo quinto episódio seguido. Mas foi uma semana morna em algumas partes, mas concordo com a Laura, que tem coisas que podem vir a partir de situações dessa semana. Eu acho que eles estão construindo algumas narrativas, concordo muito com o que a Laura falou. Eu senti isso desde o episódio do Léo, que mostrou o embate da Aninha e do Léo, e no outro episódio se resolveu. Então acho que tem bastante coisa pra se resolver nos próximos episódios. Começou já com as provocações, as tribos nas provas, que tá ficando cada vez mais animado, né? Um provocando o outro, um falando guerra e o outro amizade, que me dá uma vergonha ali incrível. Toda hora que eu ouço amizade. Eu entendo que eles querem contrapor outro grupo, entendeu? Mas não precisa ser dessa forma, até porque eles voltam pra tribo e tá tudo separado lá dentro, né? Todo mundo brigando também. Não é? Então fica engraçado, assim, né? E o cheirinho de hipocrisia, né? Porque eu adoro a Aninha, gente. Sabe como eu vou começar a falar de uma pessoa que eu gosto, mas eu vou soltar um mais daqui a pouco? Sim, eu adoro a Aninha. A Aninha é muito boa, mostra que tem umas estratégias boas, mostra que é boa em prova, que ela conseguiu barrar o Janarone, foi mais rápida que ele. Parabéns pra Aninha. Mas eles não podem ficar, no caso da Tribo Sol, ficar reclamando de provocações se eles começarem a provocar a Lua também. Então, eles estão me provocando, eu acho desrespeitoso, como a TM falou. Digo, gente, não. Tá um provocando o outro, então os dois estão sendo desrespeitosos, mas pra mim, eu tô amando. Continuem se provocando. Eu quero ver na hora que o chumbo começar com vocês juntos, porque meu sonho é alguém da Tribo Sol, da Tribo Lua, vocês podem ler VH ou Pires, trair a própria tribo e começar a votar com a outra. Cara, porque eu acho capaz disso. Amo. Eu quero muito isso acontecendo. O episódio de quinta, quando deu o comercial e antes o Vitor Hugo fala e votar em Janarão, arrepiei, fiquei arrepiada. Você vê, a Laura nem assiste Survival as coisas e já tava arrepiada com a possibilidade o comercial inteiro pensando nessa possibilidade. Que ódio! Quando voltou e tava lá e pôs o Cão falando, não, porque tem forte pra prova. Cara, que ódio! Laura soltou o aleluia, arrepiei dela, né? Foi muito Rafa Kalimann dela, arrepiou total. Imagina como teria sido super... Cara, imagina ontem Guza ficando e Janarão saindo. Puta que pariu!
Eu me senti traído pelo Vitor Hugo. Mas Não, e a Guza, aquela surpresa da Guza. Teria sido muito bom. Ia ser o Ai. primeiro blind da temporada, ia ser a primeira enganação. A primeira pessoa que ia sair sem imaginar nada. Não, ia ser muito perfeito. Ai, é muita sacanagem. Mas Ai, que ótimo. meus advogados, inclusive, têm um presente aqui, me recomendam a não falar de Janarão, porque eu já me excedi demais nos comentários, então vou passar essa pauta. Ah, não. Então, mas como a gente pode falar, porque nosso advogado Tonho deixa, aqui no Extra Podcast a gente ganha pra falar mal, ganha de quem? De ninguém. Mas de ninguém. A gente poderia, como sempre fala, manda um pix que a gente começa a criticar qualquer pessoa do nada. Ou falar do nada, bem, né? Se os ADMs do Janarão quiser que a gente elogie, nosso pix tá aí, sabe? Tá aí pra vocês. Entre em contato com a gente que, nossa, na próxima vez, bem-vindos ao Extra Janarão Cast. Vai ser assim com a gente agora. Mas ele é muito apagado, gente. Eu pensava que ele não ia sair porque ele mal falou, mas talvez ele não tenha nem tato também de câmera, né? Assim, quem sabe que é confessionário, tem que ter naturalidade, tem que ter, né? Dar o que a gente quer, que a produção quer e tal. Mas, gente, quando o VH falou isso, a Laura falou que tava arrepiada embaixo. Gente, meu voto de Player of the Week pro VH já tá pronto. Basta só eliminar o Janarão, né? Eu tava marcando já a tatuagem. Assim, eu ia tatuar de um braço no outro Hugo, já tava assim. Foi. E eu tava dizendo assim, eu tô pronto pra ver os comentários do VH, massacrando o VH no Instagram, e eu lá dizendo, ícone, fez tudo certo, sabe? Eu ia defender, eu ia vestir a camisa do VH. Ainda mais você o Janarão, cara, que é um dos favoritos. Puta que pariu. Juro, arrepiei, foi maravilhoso. Já adiantando isso, quando eles vão votar e quando o Ipojucan usa a justificativa de ficar forte em prova, eu já sabia que deu errado. Então, aí o povo diz, mas o VH só fez prometer. Gente, o VH sozinho não tem 5 votos, infelizmente. Né? Então, pelo conversa, claro que o Ipojucan sempre vai frisar ser forte em prova, porque o povo acha que tá na gincana, né? Que é uma final. É aí que tá, assim, ser forte em prova, acho que adianta você ter gente forte em prova se você perde a prova. Sabe? E a Lua fracassadíssima, voltando até hoje por gente forte em prova. Exato. Isso não tem tanto sentido. Pode falar. Cara, você vai dizer que as outras pessoas são fracas? É ridículo falar isso. Essas pessoas, pra mim, são todas fortes ali. Todos já ganharam prova, todos já foram bons em alguma parte. Eu não consigo dizer ninguém ali que é fraco em prova, sabe? Eu acho até sacanagem falar isso. Tem um ou outro que é melhor em umas coisas, só que assim, as provas do jeito que são feitas, elas privilegiam várias coisas. Não é só ser bom em força, não é só ser bom, às vezes tem coisas que é mais resistência, tem coisas que é mais pensar, que é mais estratégia. Então, assim, não adianta você ser só bom em ser forte, entendeu? Você, por exemplo, a prova que a gente teve ontem, a prova da imunidade, no episódio de quinta. Eu tô me excedendo, né? Mas tudo bem. Terminou com o quebra-cabeça. Né? E teve a parte de lançar, que não é força. É jeito. É só. Tribulou a fracassada. Exato, entendeu? Então eu acho muito ridículo falar isso, que é forte em prova e tal. Sendo que. E as pessoas ficaram falando, eliminou o Vanderlei, porque só eliminou o Vanderlei. Ele é forte, tudo, mas eles ganharam a próxima prova. Pois é. E o povo falou isso da Roberta e eles ganharam, o povo falou isso da sei lá de quem, sabe? Isso não quer dizer nada. E, inclusive, ontem foi o episódio inteiro que o Janarão foi péssimo em todas as provas. Então, esse argumento pra mim ainda soou ainda pior. Aliás, foi a primeira vez que o Janarão deu confessionários falando, nossa, não foi muito bem. Porque ele só dava confessionário falando, nossa, como eu sei nadar, como eu sei correr, Eu disse que eu não ia falar, né, gente? Tudo bem. Ainda tá falando ok. Você não cometeu nenhum crime contra os direitos humanos, ainda não. Tá bom. Mas ainda, né? Tem tempo ainda. Mas uma coisa que, além da prova, que eu fiquei pensando, é que dava para eles terem eliminado o Janarón e ainda assim chegaram na fusão, sabe? Porque vamos supor, eu acho que tem 14 pessoas lá. Vamos supor que a fusão seja com 12 ou com 10. Eles ainda tinham 3 pessoas para eliminar na tribo, fora da aliança deles, sabe? Tem o Rodrigo, tem a Guza e tem o Janarón. Eles podiam perder as 3 provas e ainda eliminar as pessoas e tá ok com a aliança, sabe? Então não tem muito essa de, mas ele tem que manter ele que ele é bom em prova. Aí chega na fase individual, e aí, né? Aí ele começa a ganhar as provas individuais, sabe? Provas que tem mais equilíbrio, que nem sempre tem um quebra-cabeça.
Tem que ver isso daí também. Obviamente que eu acho que ele vai ser mirado, sim, em fase individual, porque acho que o VH e o Pires não vão deixar passar, tomara, espero. Mas, enfim, eu achei bobeira isso. Mas para isso acontecer, eles têm que chegar pelo menos com um integrante de diferença, porque chegar com 2 ou 3, gente, já era, a pessoa que vai ser inteira dizimada, né? Não vai acontecer mais nada. Assim, mas... depende. Eu não sei se a tribo seria dizimada, vamos entrar nesse aqui, né, numa vez. Porque a Sol já deu pra ver que tá um pouco dividida, que o Pires jogou ali na cabeça do Pedro, falou assim, ó, as meninas estão vão tirar a gente, eu adorei aquilo. Eu acho que o Pires, não só o Pires, algumas pessoas facilmente chegariam na Lua, e aí, bora? E aí a Lua falaria, bora? Eu acho que, na verdade, o problema é saber quem da Lua falaria bora. Eu acho que alguns não falariam. Aí ficaria uma confusão, sabe? Vitor Hugo falaria bora. Eu espero que continue a Sol dividida e seja, tipo assim, na minha cabeça, pra uma temporada ser boa, como é meninos e meninas agora, que a gente tá vendo, eu imagino que seja qual aliança vai chegar primeiro nos fracassados da Lua. Eu acho que pode se desenhar dessa forma, porque tá rolando embate entre meninos e meninas. Eu não sei se eles vão conseguir se unir, porque foi como a Laura falou, o episódio tá construindo muito isso. Então, se vier uma merge agora e, sei lá, a tribo Sol eliminar a Lua inteira, vai ser muito incoerente com a edição que eles estão construindo, sabe? Não, e sem contar que é burrice, porque o povo sabe que não é a prioridade da aliança ali, sabe? O Pires sabe que não é prioridade, ele não vai ficar quieto, gente, não é possível. Por isso sabe? O Pires se mexeu e quinta-feira o Pires criou o feminismo no Limite. Foi, botou as mulheres para descansar e foram os homens cozinhar. Achei importantíssimo, Pires com pautas sociais imensas. Você entendendo que eu tô em ironia que eu tô falando, né? Porque vai saber quem vai assistir esse podcast. Mas eu gostei porque o Pires foi um contato social com isso, mas, ou seja, como o Lucas falou, acabou dividindo ainda mais, ficou ainda mais claro, gente. Quando mandaram as 4 mulheres descansar que os homens iam fazer as coisas, ficou muito mais claro a questão dividida do que como estava antes. Eu só espero que eles façam isso, por exemplo, eu acho que talvez uma das pessoas que possam durar mais da tribo Lua, caso a Sol chegue com maioria, seja a Bruna. Então talvez as mulheres possam se jogar com a Bruna, porque viram 5, né? Então, mas a Aninha detesta a Bruna, amigo. Não, mas eu acho que a Aninha detesta a Lua inteira, né? A Aninha é insuportável. A Aninha não gosta da Lua. A Aninha, eu gosto da Aninha, por isso ela tá na capa do episódio. Eu acho insuportável. Toda vez que ela grita amizade, eu tenho vontade de pular da minha janela. Mas eu acho que ela grita amizade de uma forma totalmente irônica. Ela grita de eu não forma, acho que é irônico, eu não acho. Eu acho que é real dela, isso, sabe? Que é o que me dá nervoso. Eu acho que é irônico porque é a tribo Sol voltar pro acampamento e eles começam a se matar. Eu sei disso, mas eu acho que ela não percebe essa realidade, porque pra ela, eu acho que ela tá num... Então, mas eu acho que ela tá num jogo extremamente confortável, porque ela tá na maioria de qualquer forma. Ela tá na aliança com os meninos, ela tá na cabeça com as meninas, ela tá super bem, assim, estrategicamente ali dentro. Então, muito bem posicionada. Eu não acho que ela esteja vendo o tanto de fratura que tem na tribo, entendeu? Eu acho que ela não está conseguindo ver isso. Então, por isso que eu acredito que quando ela fala amizade, ela está falando de real, assim. Mas amizade. Eu acho que ela ainda pode fazer isso. Quem não pode fazer isso é o Pojucan, que tá se enforcando cada dia mais. Vai chegar na mais de minoria e ninguém suporta ele da outra tribo. Ela ainda tem as aliadas dela. Tanto a Aninha quanto o Pedro não querem o Ipojucan, não vão se aliar a ele, né? Já deu pra perceber. Então... Eu acho que ele vai ser o primeiro. E aí depois alguma coisa diferente pode acontecer. Eu acho que quando vier a merge, se vier na próxima, ele é o primeiro. Eu não sei se ele vai ser o primeiro, porque eu acho que o Janaron seria o primeiro. Porque o povo ia... A aliança do Ipojucan ia ficar... Pô, o Janaron vai ganhar todas as provas, gente. Tá vendo, gente? Por isso é aquela discussão que a gente trouxe até nos episódios atrás, que até onde a habilidade em prova é importante. A gente sabe que no começo, tipo, digamos, as duas primeiras provas de imunidade, ou 2, 3, é importante você manter a tribo forte, claro, né? Para você conseguir maioria, para chegar numa prova mistura de tribos com ter mais chances de caírem com mais gente junto, etc, etc. Mas também chega um ponto que tá chegando a fusão que você não quer gente boa em prova ainda, porque é imunidade individual, gente. Se o Janaron engatar 10 imunidades seguidas, ele chega na final, sabe? E o No Limite, por mais que a Globo tente fazer na edição, porque a edição do No Limite é bem extremática, né? Extremista.
Porque uma hora a gente sabe que tem estratégia, tem estudo, mas a outra hora fica parecendo que é muito só sobre prova. E não é só sobre prova. Uhum. Já ficou claro isso. As duas tribos já eliminaram pessoas que são boas em prova. E se as pessoas quiserem, assim, porque eu vi até um tweet, né, de uma arroba verificada, gente, o mal do mundo do reality show, né? Arroba verificada. É sempre isso. Falando assim, porque estão eliminando pessoas boas em prova porque é os amiguinhos. Gente, você tem que ir pro seu amigo. Você vai levar seu inimigo pra frente, por quê? Né? Qual é o propósito de você levar alguém Não que é vai hipertensão, gente, é no limite, né? Eu queria até fazer um comentário adicional ao Rick, porque eu acho que não é só levar até onde a gente prova ajuda e até onde a gente prova que não te ajuda, que já definiu que não te ajuda, porque a Gusa, eu não acho que a Gusa é ruim, também concordo com a Laura, eu não acho que ela seja ruim, mas assim, ela tava mostrando nos últimos episódios uma reconciliação com a Bruna, talvez tentar uma reconciliação com o Vitor, e o Janarão já virou pra eles falar, não sei, não quero combinar agora, não quero fazer isso, então eles estão literalmente levando um inimigo pra frente. Ele vai fazer o quê na fusão? Vai votar em ordem alfabética? Sabe? Então, tipo... Eu não vejo. É engraçado isso, porque todos a gente vê como é uma estratégia. O Janarão nada. Ele não fala. A gente não sabe o plano de voto, de nada. Ele foi sendo deixado porque ele não arruma confusão e ele é bom de prova, mas ele não. Sim. Nossa, o Charles entrou no meu top 3 depois de ter dado um grito nele no portal. Não é imerecido, né? Aquele grito, né? Aquele empate. Fala alguma coisa, porque ele não fala nada. Deve ser insuportável você jogar com alguém que não fala nada, você não sabe onde a pessoa tá. Aí, tanto que eles. A aliança, Como né, da você Lua. confia numa pessoa assim? Exato. A aliança da Lua falou, pô, a gente vai chegar ali na fusão, a gente quer ficar junto, vamos ficar com a gente. E ele, não sei. Como assim? Como não sei? Vai ficar com quem, né? Vai ficar com quem? Posso falar? Eu disse que não ia falar, mas posso falar uma coisa? Eu tava. Pra quem não sabe, a gente faz parte do Blindcast, a gente também cobre no limite o Jabá fora de hora. Não, aí eu tava vendo, a Isa participou de uma live com o ADM do Generon. E aí, entre outros ADMs, né? Aí faziam várias perguntas sobre aliados, sobre estratégia. E a resposta era sempre, mas ele tá lá com ele mesmo. Mas quando a gente não tem nada pra falar, a gente se cala. Mas ele é muito bom em prova, ele sabe nadar, ele sabe remar, tipo, sabe? E eu quero dizer aqui, e aproveitar o espaço, que eu acho incrível ter uma pessoa como o Generon no horário nobre da Globo, mesmo que ninguém esteja assistindo, né? Porque é uma representatividade imensa. Só que, assim, ninguém obrigou ele a se inscrever, eu imagino. Ele se inscreveu para um jogo que, tudo bem, tem provas, no ar livre e tal. Só que a gente não pode pegar uma parte do jogo, que é o voto interno, que é o jogo social, e fingir que não existe, porque ele é bom em prova. Tá, mas e aí? A eliminação é por prova? Não é, então não se pode ignorar que você tem que ter confiança de alguém pra votar. Eu acho isso muito bizarro, eu acho até um desrespeito pra, sei lá, gente que é fã de reality, talvez quem esteja assistindo que queira participar, pra mim foi uma vaga jogada fora. Não, e até assim, eu acho porque todo mundo tá focando muito nisso, todo mundo fala muito isso, sobre a importância das relações e tal. E aí você é uma pessoa que não tem essa importância, cria até um contraste com os outros participantes. A Sol inteira sabe disso. Não, Tanto que e quem se assistiu dividiram No lá Limite dentro. ano passado, né? Tipo, No Limite passou um tempão em hiato. Mas quem assistiu pelo menos o do ano passado, aquele desastre que foi no ano passado, mas sabe que, como ele falou, gente, tem a fusão. A fusão você joga sozinho. É só se você não ganhar imunidade sozinho, você não ganha imunidade em grupo. É todo mundo, cada um por si, e vamos que vamos. Então, não vai ter, gente, eu já tô até prevendo o chorume se o Janarão foi eliminado. Qual é a desculpa que o povo vai dizer se o Janarão foi eliminado numa fusão? Mas ele é bom em prova. Sim, então por que não ganhou uma prova que daria imunidade para ele? E isso, na hora que você chega na fusão e você não tem pessoas que possam contar com elas, que vão te ajudar a não te eliminar, aí o problema fica tudo exclusivamente do jogador. Não tem pra que culpar outra pessoa, não. Se alguém botar na cabeça, olha, vamos eliminar o Janarão tudinho, a tribo Lua vai concordar, e o Janarão sair, sabe, com 10 votos, não tem o que fazer. Ele não criou laços com a tribo Lua ao ponto do povo querer lutar por ele. Já ficou, o VH já brotou isso na cabeça do VH, de querer eliminar o Janarão. Talvez outras pessoas possam querer da tribo eliminar ele, mas não queria naquela hora. E só sobre a Gusa, ela vai ter redenção, viu, gente? Nesse episódio foi mais uma coisa, limpeza de imagem dela, ela foi bem mais clean, se dando bem com todos, e talvez ela tivesse revertido mais pra frente se o Ipojucan e a Bruna tivessem topado ir no Janarão. Amigo, Mas, sinceramente, eu acho que ela reverteu. Eu acho que ela foi a única cancelada que foi descancelada. Não foi tão rejeitada assim. Eu não sei, eu não fui no Instagram ainda, porque, né, o Vitor deve estar sendo massacrado só por ter citado o Janarão, mas tudo bem. Mas eu não fui no Instagram ainda, vou até olhar.
pra ver se eu passo pouca, muita ou extrema raiva. Tem essa coisa. Eu, particularmente, não acompanho pelo Instagram e tal, mas eu acho que, além do jogo, existe o fator que é um reality show, é um programa que a gente quer ver pessoas que a gente quer gostar, né, de torcer. E o Janaron simplesmente não entrega isso, ele não tem carisma, gente, é isso, sabe? Não tem carisma, ele não fala com o público, né, as relações dele lá dentro não mostram nada, e se não mostra nada, tudo bem, pode ser uma edição boicotando, mas eu acho que não seja o caso, até porque ele tem um certo favoritismo por causa das provas, porque eu acho que ele simplesmente é uma pessoa que não fala nada, sabe? Que se desinteressa das coisas. E se você pega, por exemplo, a diferença com o Pires, com o Pedro, com o VH, que falam bastante para a câmera, né? É uma diferença muito grande. Até o Vanderlei falava bastante para a câmera. Ele não tem isso, né? Eu acho que a produção, na hora que faz, obviamente tem que ter pessoas que não têm tanto carisma assim para realçar as que têm muito, né? Mas Mas você esse vê que pode ser ele um nem tem tiro da confessionário culatra, né? quase. Ele nem tem confessionário quase. Os Exato. confessionários dele são super genéricos. Falam, nossa, não sei o que seria da tribo se eu não nadasse aqui. Sabe? Tipo, Uhum. Não, E aí, e né? o Pix bateu aqui, vamos defender o Janarov rapidinho, não, mas faz assim. Não, mas só para os Janarovs não massacrarem a gente nas redes sociais, fazendo assim, a gente não tá criticando a pessoa Janaron, viu, gente? Fique atento, tá criticando o jogador Janaron. Sim, Como jogador, ele é muito bom no quesito de força em provas, ok, mas o quesito social e estratégico dele tá uma negação. Então ele precisa acordar pra vida. Não sei se acordou, né, pra vida, já que o programa é gravado, mas vamos ver se pelo menos ele. Não, porque se pelo menos ele fala pra pessoa, eu vou votar com vocês, mas gente, jogar sozinho é muito complicado. A sorte dele é que a votação popular, né, que vai decidir a final. Então, ele conquistou o público. Mas se fosse depender só de um júri pra votar na final, talvez ele não recebesse nenhum voto, depende das outras pessoas que estivessem com ele na final. Então, acho que ele tá pecando nisso. O jogador Janaron tá muito fraco no quesito social e estratégico. isso é bastante. Uma coisa que eu queria trazer pra gente teve uma conversa na Sol, que a Sol, como ganhou, né, a prova, eles focaram um pouco menos. Mas teve uma conversa que eu achei interessante, que foi o Pedro indo pro Pires falar que estava sentindo umas coisas mudando ali, né, na tribo. E o Pires, que estava completamente no bottom, né, que estava quase sendo votado, agora sendo procurado, né, por uma pessoa forte dentro da tribo. O que vocês acharam Eu, disso? a- eu acho que uma coisa que foi interessante nessa relação que eles foram construindo, o Pedro e o Pires, é que eu Uhum. acho que pro Pedro foi muito baseado nas atitudes do Pires nas provas. Eu acho que o Pires destaca sendo muito bom na parte estratégica. E ele E aquela sabe disso. coisa, não deixaram o Pires fazer o quebra-cabeça, e ele falou, Isso. porra, a gente perdeu por causa disso, né? Eu acho que isso fez muita diferença para o Pires Uhum. ir criando confiança dentro da tribo. Entendeu? Mas aí é que tá a diferença com o Janaron. O Janaron é muito bom em prova. Tá. O Pires é muito bom em um aspecto das provas, que é a parte estratégica. Mas e aí o que ele faz? Ele entende a importância das relações sociais dentro. E ele foi trabalhando isso. Ele se salvou naquela segunda semana, que ele quase saiu, né? E Uhum. desde então ele vem trabalhando isso. Muito bem, diga-se de passagem, né? Uhum. Ele virou uma pessoa forte, uma pessoa que o Pedro, que era uma das mais fortes, virou tipo um dos principais aliados. Eu não esperava isso. Também não, foi uma reviravolta interessante. Então, eu achei super interessante essa conversa que eles tiveram no episódio de quinta-feira. E, assim, implicando o que isso vai acabar implicando também, né? Nos próximos episódios, assim. O Pires, a gente sabe, é um personagem muito interessante. Ele mesmo falando que ele não queria dançar quadrilha, mas fez pelo social. Ele sabe muito a importância do social, né? E eu acho Sim. isso que é a melhor qualidade dele, que ele entende e é isso que o general não entende. É É, um ótimo contraste, né? O Pires sabe que o social é muito mais importante que qualquer coisa. Então ele vai lá e vai dançar quadrilha, mesmo não gostando de quadrilha, porque ele sabe que ele precisa
Senão as pessoas vão falar, ai, que É, chato, eles não dançam vai comer a cabelo. comida e falar que tá bom mesmo odiando, né? Exato! Ele não vai dar essa margem para ser atacado dessa forma. Sim. O que é muito inteligente da parte dele. É. O Não Genarol, vai ele ficar dá igual a essa Gusa margem. falando que o povo tá de princesinha, né? Que o povo não faz nada. O engraçado é Exato. que a Laura fez o contraste do Genarão com o Pires e eu ia fazer com o Pedro, que é o outro favorito. Pra mim, por exemplo, o Pedro não é um personagem que eu gosto de assistir, não é um jogo que eu gosto, mas que eu dou muito valor, porque pra mim, o Pedro até aqui tinha sido extremamente estratégico no sentido de fazer jogo externo. Ele, pra mim, ele foi pra lá se vender como herói do sofá. E tem conseguido, porque eu acho que só se ele. Uhum. Nem se ele jogar uma sacolinha de cocô nas pessoas, ele vai ser rejeitado agora. Mas, assim, quando ele viu que a água deu, né? Que ele viu que tava por baixo, ele não se fez rogado e começou também a conversar sobre estratégia, coisa que ele tinha se negado até aqui. Não, e Então, isso porque ele nem tá tão por baixo assim, porque ele seria a sim, prioridade das meninas, né? Mas ele ele não é burro, viu. né? Sim, exato. Ele mostrou que, tipo assim, ele tá ligado no jogo externo e quando ele precisou agir, ele agiu. É por isso que eu vi muita gente falando que, vocês criticam o Genarão porque vocês são fãs de Survival. Não é isso, gente. Tem muita gente lá que não é fã de Survival, que nunca assistiu, Uhum. mas se tocou. Olha, é um jogo que a gente se elimina, então, de alguma forma, eu tenho que sobreviver aqui. Sim. Então, eu tava até falando antes de começar a gravação, eu tenho uma amiga que tava postando no Instagram sobre No Limite, e ela falando que ela até gosta da representatividade do Janaron, mas ela não gosta dele como personagem no programa, porque ele não rende nada, ele não fala nada. Muito diferente do Pires, que é uma pessoa que entrega o que a gente quer, né? Entrega a estratégia, entrega o social, né? É bom nas provas. Ele tem um jogo mais completo, podemos dizer assim, e é um personagem muito melhor de se assistir, né? E ela falando, inclusive, que ela foi paciente do Adriano. O Adriano ia render bastante no programa, mas fazer o quê, né? Não foi bater com a bancada Tadinho. evangélica. Infelizmente, a bancada evangélica levou a vantagem nessa, apesar de já estar quase toda eliminada. Né? Mas teve isso, né? Então, eu acho que talvez, assim, não que seja um termômetro, né? Uma pessoa, mas talvez a gente possa ver uma mudança aí nos ares pro Pires, até da visão do público, sabe? Vamos ver, né? Como é que vai ficar. Não sei. Então, essa semana a gente teve eliminado o Vanderlei e a Guza. O que vocês acharam, assim, por alto dessas eliminações? Ai, eu gostei Previsíveis. dessas eliminações, sinceramente. Vanderlei, as pessoas, ai, o Vanderlei era muito bom. Cara, o Vanderlei não tinha jogo social nenhum. Ele foi se É. ligar no jogo social semanas Tarde depois, demais. sabe? Uhum. Uhum. Não tinha o quê? Ai, muito forte. Só perdeu com ele, ganhou sem ele. Daí, ai, eu odeio esse comentário. Muito forte, muito fraco, acho ridículo. Tem gente forte, gente fraca em várias coisas. Vai dizer que as pessoas que estão ali são fracas, elas correm na areia, elas são mais fortes do que eu. Acho isso Não é? acho desmerecedor de tantas pessoas que estão ali. E são, por que ele é mais forte que as outras pessoas? Acho Uhum. ridículo. E a Guza, cara, a Guza era, né, um morto andando dentro do programa. Ela sabia que ela ia ser eliminada e ela não fez nada para lutar contra isso. Ela não fez, entendeu? Ela não correspondeu, ela ficou esperando a eliminação dela. Ela teve a redenção dela, como vocês falaram, que ela passou a ter bons momentos, ela passou a ser querida pela equipe dela, por eliminação também, mas ela é uma pessoa que não tentou criar novas situações. Por que ela não chegou no Vitor prometendo que ia estar sempre com ele, sabe? Ela não tentou nada. Pelo menos não apareceu Ela pra fez gente. nesse último episódio, só que não, né, tarde É, demais também. Eu queria falar Pelo uma menos é um coisa sobre a eliminação do Vanderlei, mas em outro participante. Vocês vão me macetar agora, mas eu vou defender o Clécio, tá? Pode. O coitadinho. Pode. Eu acho que o Clécio é muito subestimado, tanto pelo povo aqui fora quanto pela edição. Porque eu acho que teve sim um motivo pra ele ser o último dos três, né? Do Vanderlei e do Léo. Eu acho que ele deve ter um social bom. Ele é bom de prova. E eu acho que, não ironicamente, nesse último episódio foi o único que ele ficou propositalmente mudo. A gente via algumas coisas acontecendo e ele tava lá, tipo, concordando e calado, porque ele viu que o alvo mudou. Eu acho que ele deu muita sorte de ser o último. Eu acho que agora a aliança do Pires também pode contar com ele. E se vier uma fusão, Uhum. principalmente, eu acho que ele vai passar direto até, sei lá, o F6. Eu acho que ele deu Uhum. muita sorte em ser o último eliminado. Eu acho que ele tá fazendo um jogo bom. Pena que a edição, né,
Não mostra absolutamente nada. E você achou que eu ia brigar com você? Eu acho legal, uma boa observação. Eu nem tinha pensado nisso. Eu acho que faz sentido. É porque eu acho que É, ele é a planta da temporada, talvez. Mas eu acho que é mais culpa da Mas edição dele. eu acho que faz sentido o que você falou. Da relação dele com os outros, do que o Pires percebeu. Tem que ver como é que ele vai reagir a isso também, né? Mas eu acho que eu gostei. sempre. Pode Não, falar. Zé, corta pra semana passada, quando a Amanda falou do Clécio, eu dizendo que eu só sabia que ele tava no cast quando ela citou. Então, Por isso que eu falei. Então, eu acho que assim, primeiro que a última pessoa da minoria que sobra sempre se dá bem, né? Porque ela tem mais chance de se infiltrar em outro grupo. Mas eu acho que o Clash ele sempre foi visto como o menos ameaçador dos três lá, né? Porque ele não chegava nas pessoas querendo conversar de jogo, querendo conversar de estratégia, querendo puxar alguma coisa, como o Vanderlei, como o Léo fazia, né? Como eles fizeram E o na Vanderlei fazia eliminação sem dele. tato social algum. Exato, entendeu? O Clash ele fica mais no social. Isso dá uma bateria para ele no jogo, né? E que o povo fala, não, vamos tirar os outros que são mais ameaçadores agora. Mas também ele tá ali, né? O povo sabe que ele tá ali. E se ele chegar longe, ele vai poder escolher qual aliança que ele vai querer, né? Basicamente. Então Se ele ele for com o vai ter um Pires ou ponto de com o Vitor vantagem. pra final, é dele. É verdade, né? Tem isso, se for o público votando, ele ganha, né? Eu não sei, né, como vai ser ainda. Eu tô brincando, porque como é pouca gente que vota, talvez, por não ter esse destaque, ele seja prejudicado. Né? Como vai ser só a audiência do Blindcast do Hexa conjunta votando, aí vai ser tranquilo. Quem sabe, né, a gente consiga isso. Então, toda semana, esses, né, foram nossos comentários da semana, e toda semana a gente elege um Player of the Week, alguém que foi bem no jogo, alguém que se destacou. Hit, quem que a gente escolheu? Você que deu o nome. vai ter bicampeonato aqui nesse podcast. E a Laura já explicou muito bem quando falou, porque vai ser nosso reizinho Pires. Na parte dela, ela explicou direitinho porque. Gente, eu escolhi o Pires também porque, olha, semana passada o Pires tava meio borocochô. Todo mundo viu, né, que ele tava chorando, ele tava meio triste, a gente pensava que era o fim da linha pra ele. Até no episódio passado, de quinta, eu pensei também, gente, vai dar ruim pro Pires, que ele tá tendo muito destaque, mas não. Era só ele recuperando o fôlego dele e mostrando que ele tá se destacando desde o começo. Mas eu gostei por causa das sacadas dele, né? Como eu falei, a criação do feminismo, ele também conversou com o Pedro, os comentários, gente, os confessionários do Pires, eu acho tão maravilhoso o Pires ter ido pra um reality show que é narrado por confessionários do participante, porque se ele fosse um Big Brother, talvez ele não rendesse e nem a gente entendesse tanto dele, porque o Big Brother você não tem confessionários pra narrar suas atitudes. Ninguém Então, assiste o muito bom, raio-x, né? ele falando que nem que se a Ivete chamasse ele pra acampar, ele iria, porque ele queria uma cama, queria, sabe, um hotel, queria sabe, ele tem um tom de humor e um tom de deboche, um tom de revolta que corrobora com o que ele tá servindo pra gente. Então, assim, eu acho que Pires tá sendo até agora um dos personagens mais completos pra gente, porque a gente consegue entender o Pires, sabe? A gente consegue saber que quando o Pires fala pra alguém... porque toda vez agora, gente, que o Pires tá elogiando alguma coisa, alguma comida, a gente pensa, tá vendo? Certeza que ele falou mal. Se deu um confessionário falando que a comida estava ruim. Sabe? Toda vez que o Pires elogia alguma coisa, eu digo, é mentira. Ele falou em algum canto que não tá daquele jeito. Perfeito. Então, meu pensamento do Pires é assim. E isso é bom, gente, porque pra mim, Pires tem grande chance de ser uma das minhas escolhas de melhores participantes de reality show de 2022, né? Já que o Big Brother não vai vir ninguém, a gente vai cumprir com o limite. Então, né, pela primeira vez na história do Extra Podcast, mas eu gosto dele disso. O personagem Pires tá bom. E o bom é que, assim, ele não é só um personagem, ele é um jogador bom. Porque ele fez uma cagada, gente, ele reverteu a situação. Ele tá numa situação, digamos, que não é 100% confortável porque está sendo votado toda semana. Mas os votos que ele recebe é no máximo 2, e 2 votos não elimina ninguém, numa tribo que tem 8 pessoas. Então, tá tranquilo. E eu acho que ele tem capacidade e sagacidade, né, de trair a tribo Sol, ser massacrado nas redes sociais, mas eu vou estar lá, não importa, Pires, onde você esteja, eu vou estar lá. Ele não fez nada de errado, ele fez tudo certo, sabe? Porque eu acho que ele tem estratégia para dar e vender, como Laura disse também, a questão dele da prova, ele sabe um dos pontos fracos dele, ele sabe os pontos fortes, então ele quer brilhar nos pontos fortes para mostrar valor. Então por isso eu escolhi o Pires para cá. Por muito tempo ele não estava nessa posição, né? Eu pensava que se o Janarão tivesse saído, era o VH que ia estar aqui hoje, sendo aclamado enquanto o Brasil odiasse o menino. Mas eu acho que o Pires merece esse destaque porque ele tá, não sei, gente, e eu tô achando que ele conquistou, pra vocês verem, ele conquistou até a produção, pelo aparecer tanto nos confessionários mesmo, não precisando ir pra portal, sabe? Então, ele tá ainda indo muito bem. Então, pra mim, é um participante que tem que ser valorizado, e se o No Limite vingasse,
tivesse mais uma temporada, que venham mais participantes pires, né? Com desenvoltura e com vontade de jogar e deixar claro pro público que aquilo é um jogo seu. Sim, Vai ficar e com vontade de jogar o jogo e não de virar influencer, né? Ele tá ali eu pelo acho- jogo. Até O porque ninguém vai comentário- virado no limite, né? Exato. O comentário do Rich eu acho que foi perfeito. Só acrescento uma coisa, que eu tava muito indecisa de quem votar em jogo da semana, porque pra mim essa semana foi meio arrumando coisas pro futuro, né? Não achei que teve tanto destaque, mas eu acho que o maior destaque do Sim. Pires é você pensar que ele saiu de eliminado na segunda semana, né? Que ele se salvou para a primeira pessoa que o Pedro procura quando percebe que alguma coisa deu errado ali no grupo. Eu acho que isso diz muito sobre o que ele conseguiu fazer nesse, né, desde o começo, assim. Então acho que o que o Luiz falou tá perfeito sobre a evolução dele até agora. Sim. Pires, do contrário, né? Ganhou tudo. O fim do drama de Pires. Achou seu lugar ao sol. Então, né? Parabéns, Pires. Sim, eu concordo. Eu concordo com a Laura. Eu acho que essa semana foi uma semana mais de colocar os cenários para o futuro, mas dentro disso deu para ver que ele se construiu, né? Então é merecido. E sem querer, ele ainda se juntou com um dos favoritos, então. É verdade. Não que ele saiba, né? Mas assim, Pode vir esse cancelamento aí. é verdade, vai que, né? Tá cancelado pelas 4 pessoas que assistem. Talvez, mas tamo aí, de qualquer forma. Bom, esses foram nossos comentários aí dessa semana do No Limite. Foi uma semana mais tranquila. Espero que semana que vem talvez venha a fusão. Estamos esperando isso, uma mistura, qualquer coisa, Nossa, né? eu tô vivendo pela fusão, cara. Cadê a Sim. tribo Eclipse, Rede Globo? Né? Vai chegar, vai ser Tribo Estrela. Não vai ser Eclipse. Enfim, né? Queria agradecer o Lessa por participar com a gente de novo, falar para todo mundo ir lá seguir o Lessa, seguir o Blindcast, que todo dia de No Limite ele tá fazendo live e na Twitch, né? Mas eu não vou mais não, porque eu tô surtando muito e aí não tá fazendo bem pra minha saúde. Não, vai sim, vai sim. E é bem legal, então todo mundo segue aí o Blindcast, que eles fazem bastante conteúdo de No Limite, bem legal, inclusive, no Instagram, como o glossário, né? O raio-x, são uns quadros bem Copiado, legais. inclusive, pelos participantes do programa. Soltei isso aí. Não é? É verdade. Teve participante que copiou o post do Blindcast, hein? Não é? Pra você ver. Então, todo mundo segue lá, que é bem divertido também de acompanhar o Lessa surtando nas lives. Ai, gente, obrigado pelo convite. Adoro estar aqui, ainda mais quando é reality de qualidade duvidosa ou sem audiência. A gente tá aqui pra falar mal mesmo. Obrigado pelo Não, mas a convite. qualidade tá boa. Vai. Não, mas eu vim tá na boa. Fazenda, amigo. Então. Você vê na Fazenda. A Fazenda a qualidade é duvidosa, mas Exato. No Limite pode não ter audiência, mas tá bom, pelo menos, né? Quando precisarem, tô aqui. Nossa, o participante, o No Limite tá aquele meme, né? O No Limite não tem audiência, ele não tem empenho da produção e ele não tem nem o povo, gente. Tá difícil, mas ele tem o podcast, tem o Extra Podcast e o Blindcast, então tá tudo certo. E aí tem a gente. Falando em reality show de procedência duvidosa, até o Lessa não tá assistindo o Power Couple, gente, pra vocês terem noção. Existe um limite pra tudo, né? Existe. O meu chegou. O limite é cartoloco, né? Vou falar a verdade. Enfim, recado final, Laura? Um beijo para as minhas amigas e pro Pires, meu amigo também. A nação Pires, os Pires, os piráticos. Mas olha, recados finais escutem os podcasts da gente, escutem do MasterChef e se vocês estão vendo as contas da tabelinha desse podcast, episódio 198 é sinal que daqui a uma semana e meia, tem o episódio 200. Um episódio vai ser que a gente vai gravar ainda, mas vai ser muito bom porque a gente vai falar de uma pessoa que todo mundo pedia pra gente falar, né? A gente vai falar do Simon Cowell. Então a Laura tá com uns ranços guardados já há uns 10 anos pra soltar nesse episódio. Então a gente vai vir aí. Tá consumido. Né, gente, vai chegar a 200 episódios falando mal de reality show. É uma marca já que vai chegar. Mas espera aí que aguardem e verão. E se você estiver ouvindo pra gente em qualquer plataforma de stream, gente, dá like. Só pra gente ser bem avaliado, porque a gente não ganha dinheiro, mas quem sabe, né? Um dia. Quem sabe um dia, pra gente. Quem sabe um dia um participante faz um pix pra gente, né? A gente não vai aparecer naquele comercial do Spotify meio micoso,
falando assim, você tá aí no meio do ônibus, escute a gente. Aí, ó, quem sabe um dia a gente Vai tá que, lá. né? Por que não? Por que Pode não? ser que um dia aconteça. Sonhar é de Mas, graça. exato, a gente está trabalhando para Ainda. isso, né? Enfim. Mas é isso, gente. A gente faz o que a gente gosta, se fosse pelo dinheiro, a gente não fazia isso, né? A gente faz porque é divertido mesmo. Então, agradecer todo mundo que nos ouviu aí. Nos sigam nas redes sociais, sigam Lessa, sigam o Blindcast. Assistam não, né? Ouçam o podcast do Masterchef também, que tá bem legal. Semana que vem tem eu e a Laura lá comentando sobre também. E é Semana isso. que vem é o maior crossover do Extra Podcast, né? Todo mundo junto, tá Não é? todo mundo lá. Eu que luto pra Exato. editar 70 pessoas falando, mas tudo bem, vai ser o crossover e vai ser bom, que é episódio do leilão. E Laura vai ser- falando um pouco demais, né? Vamos falar a verdade. Então Laura tem que Sim. beber, que ainda é pra ser Laura bêbada. Tem que ser um plus. Ainda melhor. Mas quarta-feira eu não bebo. Quarta-feira zoado. Enfim, vamos lá, gente. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Tchau. Até uma próxima e tchau. Tchau. Tchau.